Olá, eu sou a investigadora. E hoje, abrimos um documento antigo, onde o poder não estava na força, mas na química e no silêncio. Começamos em Roma no primeiro século depois de Cristo, onde era uma máquina de poder. Havia festas grandiosas, sucessões contestadas e uma elite que fazia política com alianças tão frágeis quanto o vidro das taças de vinho. E é aqui que surge Locusta, um nome que raramente aparece nos registros oficiais, mas que ecoa nos documentos satíricos e nos relatos históricos de Suetônio e Tácito, autores considerados fontes importantes do período. Locusta era uma especialista em plantas tóxicas e propriedades químicas usadas na época, tanto para medicina quanto para práticas ilícitas, quando o objetivo era eliminar rivais sem confronto direto. Ela sabia o que cada raiz fazia, quanto tempo levava para agir e como mascarar seus efeitos. A psicologia moderna chamaria isso de competência instrumental, a capacidade de usar conhecimento técnico com precisão, sem apego emocional ao resultado. Locusta não atuava por impulsos, atuava por cálculo. Ela não era apenas uma mulher com conhecimento. Ela era uma ferramenta política. Se nos arquivos de hoje buscamos padrões, em Roma, ela era o padrão oculto, o recurso escolhido, quando alguém precisava de um fim sem guerra, sem testemunhas e sem alarde. E foi assim que Locusta começou a atrair atenção, primeiro de aristocratas, depois de figuras mais próximas ao centro do poder, até chegar ao radar da família imperial. Mas se você chegou até aqui, e este arquivo fez sentido para você, deixe seu apoio, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos casos. Compartilhe com quem também acompanha investigações como esta. E deixe seu comentário, mesmo que curto, para ajudar a manter este arquivo vivo. Continuando, o nome de Locusta aparece com mais clareza durante o reinado do imperador Cláudio. Segundo Suetônio, Cláudio desconfiava cada vez mais de sua própria corte. Ciúmes políticos e tensões quanto à sucessão eram parte do cotidiano. Numa Roma onde cada gesto tinha valor político, a dúvida era a única certeza. E nesse ambiente, Locusta se tornou o elemento perfeito, discreta, técnica e completamente fora dos holofotes. Uma especialista que operava longe dos banquetes oficiais e das reuniões de generais, mas cujo trabalho influenciava decisões muito mais profundas do que discursos públicos. A figura que mais teria se aproximado dela foi Agripina, esposa de Cláudio e mãe do adolescente que viria a se tornar Nero. Agripina era conhecida estrategista, e conforme relatos da época, utilizava todos os recursos para garantir que seu filho alcançasse o trono. Ela cresceu num ambiente onde sobrevivência e política eram indistinguíveis, e sabia exatamente quais engrenagens precisava mover ou remover. E em Roma, remover engrenagens normalmente não envolvia força, envolvia precisão. E precisão era a linguagem de Locusta. Os relatos históricos sugerem que ela foi convocada para preparar substâncias usadas em momentos decisivos, incluindo acontecimentos que alteraram a linha sucessória. Não existem registros oficiais detalhados. Roma raramente documentava aquilo que preferia negar publicamente, mas os relatos paralelos reforçam a participação dela em decisões estratégicas da corte. A psicologia moderna chama esse tipo de relação de vínculo utilitário, quando alguém com conhecimento técnico se associa a figuras de poder, não por lealdade, mas por oportunidade. É uma troca silenciosa, baseada em interesses e não em afeto. Locusta oferecia um serviço que poucos dominavam, e Agripina oferecia proteção, o recurso mais valioso de Roma. Locusta ganhava segurança para continuar atuando sem ser eliminada ou silenciada. E em Roma, vantagem era sinônimo de futuro. Quem tinha vantagem sobrevivia. Quem não tinha, tornava-se parte das histórias que ninguém queria lembrar. Esse pacto silencioso abriu caminho para o evento que
mudaria o destino do império. Porque, ao lado de Agripina, Locusta deixava de ser apenas uma especialista oculta. Ela se transformava em peça-chave de uma movimentação maior, uma que reorganizaria o poder, a sucessão e o próprio curso da Roma imperial. E o próximo passo desse arquivo leva diretamente ao nome de Nero. Quando Nero finalmente assume o trono, Roma já estava acostumada a governantes que comandavam pela força militar ou pela influência política, mas Nero governava a partir de algo mais íntimo, a necessidade de controlar tudo ao seu redor, inclusive aqueles considerados obstáculos reais ou imaginados. É nesse ponto que Locusta volta para o centro da movimentação imperial. Segundo Tácito, Nero valorizava profundamente o conhecimento técnico dela. E não era uma admiração comum, era uma dependência. Locusta não era apenas uma especialista, era especialista, a única capaz de produzir substâncias com precisão cirúrgica, adaptadas às intenções do jovem imperador. Roma inteira sabia que Nero oscilava entre impulsividade e cálculo, e figuras com traços assim costumam buscar instrumentos que garantam resultados sem margens para falha. Locusta oferecia isso: discrição, eficiência e ausência de ruído. Os registros antigos indicam inclusive que ele ordenou que ela fosse liberada de acusações quando enfrentou processos legais. E mais do que isso, Nero teria criado uma espécie de escola particular para que Locusta treinasse discípulos, garantindo que o conhecimento dela não desaparecesse, mas curiosamente, mantendo ela como peça central, insubstituível. A psicologia moderna explica essa dinâmica com o conceito de controle externo instrumentalizado, quando alguém com poder delega funções delicadas a especialistas capazes de produzir resultados sem questionamentos, sem testemunhas e sem repercussões imediatas. Para Nero, Locusta era uma ferramenta perfeita. Para Locusta, Nero era a garantia de permanência. Esse vínculo indica algo maior. Ela não estava mais apenas na periferia do poder, ela estava dentro dele. E Roma notava, porque quando o nome de uma pessoa chega aos corredores imperiais, ainda que sussurrado, isso significa duas coisas: ela é indispensável, ou perigosa demais para ser ignorada. No caso de Locusta, eram os dois. A partir desse momento, seu papel dentro do império deixou de ser rumor e se tornou evidência. Cada movimentação de Nero, cada troca de aliados, cada mudança súbita dentro da corte, carregava ecos de uma especialista que operava onde Roma preferia não olhar. Mas como toda relação de poder, essa também tinha prazo. E quando a base do trono começa a ruir, quem estava ao redor dele se torna vulnerável. E é justamente essa vulnerabilidade que abre o próximo capítulo deste arquivo. E chegando ao final deste arquivo, algumas conclusões começam a ficar mais claras. O auge da atuação de Locusta coincide com o auge, e depois o declínio, do reinado de Nero. Enquanto o imperador mantinha controle e apoio, ela era protegida, valorizada e até incentivada. Mas o poder em Roma nunca foi linear. Ele era circular, instável e alimentado por alianças tão frágeis quanto a ambição de quem a sustentava. Quando Nero perdeu o apoio das elites, dos militares e do Senado, tudo o que estava associado a ele passou a ser visto com desconfiança. Sem a proteção imperial, sua existência deixava de ser instrumento e passava a ser evidência. E evidências eram exatamente o que o novo governo queria eliminar para se distanciar dos excessos do passado. Documentos indicam que ela foi capturada e condenada de forma rápida, não apenas pelo que fez, mas pelo que representava. Para a nova administração, Locusta era o símbolo de uma Roma que operava nas sombras, precisa, silenciosa e moralmente flexível. Sua condenação não foi política, foi pedagógica, serviu como aviso para toda a corte. O período em que especializações obscuras eram toleradas tinha terminado. Mas, ironicamente, o legado dela não terminou ali. Historiadores continuaram citando seu nome por séculos, e não como vilã, mas como um caso único na interseção entre ciência, poder e manipulação.
Ela era o tipo de figura que Roma tentava esquecer, mas que os registros se recusavam a apagar. Locusta representava aquilo que nenhum império gosta de admitir, que seus maiores movimentos nem sempre foram impulsionados por batalhas épicas, mas por especialistas invisíveis, operando no silêncio, onde o poder é menos ruidoso e muito mais eficiente. E quando analisamos o caso hoje, entendemos algo ainda mais profundo. Locusta foi o produto de uma Roma que misturava política com conhecimento técnico de forma sofisticada, perigosa e completamente fora das narrativas heróicas que sobreviveram até nós. Nos arquivos, algumas histórias não gritam, elas sussurram, e Locusta é uma delas. O arquivo fecha por hoje, mas os padrões continuam. Até o próximo caso.